Esta chamada está sendo gravada. Se desejas a paz, dê mais fé e poder e louvor a Jesus queres dar. Poderás descansar, sua bênção obter, se tua vida estiver sobre o altar. Oh, entrega-te, pois, ao serviço de Deus, consagra-lhe teu coração. Te farás descansar e tua vida será uma canção. Se caminhas com Deus pelo brilho da cruz, has de ter o poder para vencer. Viverás, pois, feliz, andarás sempre em luz, ofertando ao Senhor teu viver. Oh, entrega-te, pois, ao serviço de Deus, consagra-lhe teu coração. Ele te bendirá, te fará descansar e tua vida será uma canção. Amém. Colocar a nossa vida sobre o altar deve ser o nosso lema todos os dias, né? Nos colocar diante do altar do Senhor e servir, aprender a servir, né? Que é a senha do céu, servir. E somente ao colocarmos a nossa vida diante do altar e buscar a presença do Espírito, pedir a capacitação, pedir o poder, é que então nós seremos então capacitados, né? A realmente fazer essa obra, esse trabalho que é tão maravilhoso, tão especial, e é o propósito de Deus para todos nós. Eu quero convidar vocês nesta hora para a gente ter o nosso momentinho de oração, dizer mais uma vez bom dia, sejam todos bem-vindos, né? Bem-vindo, ó Espírito Santo, no nosso meio. Esse é o momento de buscarmos, este é o momento de nós nos revigorar, né, as nossas forças diante do Senhor. Eu quero, nesta manhã, dizer a vocês que nós precisamos continuar orando pela Estela, ela ainda continua na UTI. Precisamos continuar clamando o Senhor, então eu quero, nesta manhã,
colocá-la mais uma vez diante do Senhor, diante do altar, para que o Senhor Deus possa restaurar a sua saúde e que ela possa logo sair desse hospital. Que segundo a vontade e o poder de Deus, o Senhor possa estar agindo na vida dela. E o Marcelo também, eu vi que o Marcelo ele continua insistindo em pedir pela sua família, pelo Hudson. Então, nós vamos estar lembrando também, né, os pedidos do Marcelo. E a cada um de vocês que estão aqui, eu tenho certeza que todos nós carregamos no coração, né, os anseios, os clamores, né, as lutas diárias, e nós precisamos do Senhor para nos ajudar, para nos socorrer. E é tão maravilhoso saber que Ele está sempre disposto, né, a estender a tua santa e poderosa mão. Ele não vai esquecer, né, dos nossos clamores. Eu tenho certeza que Ele se faz presente. Nós precisamos continuar crendo, precisamos continuar nos posicionando, buscando, e assim, mesmo diante dos desafios, a nossa vida se tornará uma canção. Andar todos os dias cantando, louvando ao Senhor com espírito de gratidão, orando em todo o tempo, dando graças ao Senhor. Esse é o propósito. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade do nosso Senhor, para que não haja murmuração no nosso meio, e dessa forma não venhamos afastar o meu espírito. Então, nos apeguemos nisso. Esse é um dos meus versos bíblicos, assim, predileto, porque ele me faz lembrar que eu preciso estar sempre em oração, que eu preciso estar sempre com espírito de gratidão no coração, que eu preciso cuidar das palavras que saem da minha boca, e que eu preciso cuidar para que a presença de Deus ela seja permanente na minha vida. Então, que seja assim para vocês também. Bom dia, Kátia, estaremos orando por você e pelos seus pedidos. Vamos, então, nesta hora, eu quero convidar vocês a orarem juntamente comigo. Que o Espírito Santo se faça presente, que ele atenta-se aos nossos clamores. Continue com seus caderninhos, eu continuo com o meu aqui. Ontem tive um contratempo, não coloquei, nós começamos um detox aqui, peço que vocês continuem orando também, né, por essa semana, será uma semana assim, eu creio em nome de Jesus, pela graça e a misericórdia dele, pelo poder que há nele, que aqui nós somos apenas instrumentos, né, que haverá cura, que vocês possam estar orando, então, por essa semana, por nós que estamos aqui à disposição de cuidar, né, das pessoas que Deus manda, né, para nós. Essa semana os meus pais estão aqui, me sinto honrada, agradecida a Deus por essa oportunidade, né, cada detalhe que a gente faz aqui, eu agradeço a Deus. Há muito tempo eles queriam, e eles moram longe, e nunca que dava, e dessa vez Deus conduziu as coisas. Muita correria, mas o Senhor está no controle, então eu peço que vocês estejam orando por essa semana, para que o Senhor possa fazer essa obra na vida deles, né, e que o Senhor nos capacite através dos remédios de Deus, que são os únicos remédios eficazes para verdadeiramente curar uma pessoa de dentro para fora. Então, que o Senhor possa fazer essa obra. Feche os seus olhos nesse momento, de onde você está. E vamos, então, buscar a presença do Senhor, mais uma vez. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda a adoração. Pai querido, nesta manhã, eu venho apresentar ao Senhor mais uma vez a Estela. Visite, ó Pai, ela no hospital, e coloque a Tua santa e poderosa mão sobre ela. Traga, Senhor Deus, a ela a cura, pelo poder que há em Ti. Revigora, Senhor Deus, as suas forças, e vá, Senhor Deus, colocando a Tua santa e poderosa mão, cada célula do seu corpo, e restaura, Senhor, segundo a Tua vontade. Eu entrego nas Tuas mãos e confio que o Senhor fará o melhor na vida dela. Assim também coloco diante do Senhor os pedidos do Marcelo. Continuamos colocando nas Tuas mãos o Hudson, nós não conhecemos, mas o Senhor conhece muito bem. Visita, Senhor. E de uma maneira especial quero entregar também os meus pais, que o Senhor toma nas Tuas mãos, e que no decorrer dessa semana
especialmente, ó Deus, a partir de hoje, que o Senhor possa abençoar cada tratamento, que o Senhor coloque a tua santa e poderosa mão, porque nós sabemos, ó Pai, que todos os métodos que nós usamos aqui, o Senhor é quem opera a cura. Ó Senhor, eu entrego a Ti, que o Senhor seja o nosso médico, seja o nosso professor, o nosso mentor, e que nós possamos ser um instrumento nas Tuas mãos. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor também a cada homem, a cada mulher que se encontra nessa sala, todos que estão acompanhando esse estudo, todos que estão acompanhando a Deus na íntegra, aqueles que ainda estão também tentando acompanhar, que o Senhor esteja ajustando, Senhor, a cada detalhe, porque, Senhor, quão importante é estarmos fazendo esse ano bíblico, acompanhando o estudo pela Tua palavra, pelo Espírito de profecia, quanto aprendizado. Ajuda-nos a nos mantermos ajustados, Senhor, alinhados com o nosso tempo, com o Senhor, com as nossas emoções, para que nada nos impeça de continuar ouvindo a sua voz. Dá-nos a clareza. Pai, sobretudo eu oro, eu clamo ao Senhor nesta manhã. Batiza-nos com o teu santo e bom Espírito. Nós te pedimos, nós te rogamos, e nós te agradecemos, confiamos, esperamos e sabemos nesta hora que o Senhor ouve e atende a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa usar você mais uma vez, Elô, em nome de Jesus. É meu desejo e minha oração. Amém, pessoal. Então, muito bom dia. A gente vai dar, então, aqui a continuidade, né? No capítulo 20, onde nós vamos falar de José no Egito. Eu já disse para vocês aqui na semana passada que esse aqui é o meu livro predileto. Esse livro, ele me inspira muito. E a história de José também é minha história predileta da Bíblia. Quando eu li a história de José do Egito, eu me apaixonei por José do Egito. E não é à toa que eu me apaixonei por José do Egito, porque José do Egito, ele é um tipo de Jesus Cristo. Se der tempo, eu quero mostrar para vocês a comparação entre a pessoa de Jesus e a pessoa de José do Egito. Vocês vão ver que lindo como que José é um tipo de Jesus Cristo. A vida de José é muito parecida com a de Jesus. Mas a gente vai, então, aqui ver algumas características, né, algumas coisas bem importantes aqui sobre a vida de José. E a gente viu ontem, né, na história de ontem, o que os seus irmãos fizeram com ele, né? Nós vimos aqui irmãos vingativos, maus, perversos, né? Mas nós vamos ver agora, então, um outro lado, né? E o livro começa falando o seguinte: enquanto isso se passava, José com seus detentores estava a caminho do Egito, jornadeando a caravana para o sul, em direção das fronteiras de Canaã. O rapaz podia discernir a distância das colinas, entre as quais se achavam as tendas de seu pai. E olha só o que aconteceu com José. Ele chorou amargamente a lembrança daquele pai amoroso. Será que Jesus também chorou amargamente? José chorou amargamente, né? Em sua solidão e aflição. Novamente, a cena em Dotã veio diante de si. Viu seus irmãos irados e sentiu olhares furiosos que lhe dirigiam. As palavras pungentes, insultantes, que seus aflitos rogos encontraram, estavam a soar nos ouvidos. Com o coração a tremer, ele olhou para o futuro. Que mudança na situação de um filho ternamente acalentado para escravo, desprezado e desamparado, só e sem amigos. Qual seria sua sorte na terra estranha a que ele ia? Por algum tempo, José entregou-se a uma dor e pesar incontidos. Pensa, queridos, ele era uma criança, um menino
todo amado pelo seu pai. Tudo era em função de José. E agora ele era um escravo. E olha que interessante, eu quero que vocês prestem atenção. José entregou-se a uma dor e pesar incontidos, mas isso fala aqui, por algum tempo. Olha o que Deus fez no coração de José, foi apenas por um tempo. Mas na providência de Deus, mesmo essa experiência seria uma bênção para ele. Hã? Como ser escravo pode ser uma bênção para alguém? Ele aprendeu, olha, eu quero que vocês prestem atenção, porque talvez essa parte seja o mais importante desse capítulo. Ele aprendeu em poucas horas o que de outra maneira anos não lhe poderia ser ensinado. Olha o que ele aprendeu. Seu pai, forte e terno como havia sido o seu amor, fizera-lhe mal. Mas como assim? Um pai pode fazer mal a um filho? Pode. Pode fazer muito mal para o seu filho, né? E olha como é que ele fez mal para o seu filho. Fizera-lhe mal com a parcialidade e indulgência. Essa preferência imprudente havia encolerizado seus irmãos e os incitaria à ação cruel que separara de seu lar. Aonde estava o erro, então, gente? Quem é que errou desde o princípio? Foi seu pai, por ter ali claramente um filho predileto. Então, se você aí, mãe, se você pai, se você que vai ouvir essa mensagem mais tarde no YouTube, e você tem um filho predileto, trate de mudar o seu comportamento. Todos os filhos têm que ser tratados de forma igual. A tragédia que se instalou naquela família foi porque o pai de José tinha ele como filho predileto. E isso incitou a raiva nos seus irmãos por ele, né? A rejeição dos seus irmãos por ele, né? Incitou ali a crueldade no coração dos seus irmãos. Então, isso não agrada a Deus, né? Ah, porque esse é mais inteligente, eu gosto mais dele. Ah, porque esse é o mais bonito, eu gosto mais dele. Porque esse é o mais bonzinho, eu gosto dele. Não, todos os filhos têm que ser tratados de forma igual, para você não incitar o pecado no coração dos seus filhos. Quando você manifesta uma preferência, você manifesta o pecado no coração dos outros, né? Dos outros filhos. Olha, os efeitos dessa preferência eram também manifestos em seu caráter. Defeitos haviam sido acoroçoados, que agora deveriam ser corrigidos. Ah, então, olha o que o pai fez. O pai estragou o filho. Então, agora Deus precisava de fazer o quê? De corrigir esse filho. Ele se estava tornando cheio de si e exigente. Vocês já viram aquelas pessoas mimadinhas? Era assim que José estava se tornando, um mimadinho do papai. Tudo tem que ser do jeitinho dele, porque ele tinha a proteção do seu pai. Acostumado à ternura dos cuidados de seu pai, viu que não se achava preparado para competir com as dificuldades que diante dele estavam, e na vida amarga e desconsiderada de estrangeiro e escravo. Então, olha, pessoal, quando José viu aquela situação, ele viu que ele não tinha nenhum preparo, porque ele era o menininho do papai. E agora, como que ele ia enfrentar aquele mundo terrível e cruel? Então, mas José, olha, embora fosse um menino mimado, olha o que aconteceu com ele. Então, seus pensamentos volviram para Deus de seu pai. Na meninice fosse ensinado a amá-lo e temê-lo. Muitas vezes, na tenda do pai, ouvira a história da visão de Jacó. Tivera quando se retirava de seu lar como exilado e fugitivo. Contaram-lhe a respeito das promessas do Senhor a Jacó, e como tinha ele se cumprido, e como na hora de necessidade os anjos de Deus tinham vindo instruí-lo, consolá-lo e protegê-lo, e aprender acerca do amor de Deus, provendo um redentor aos homens.
Todas essas lições preciosas tinham agora vividamente diante dele. José acreditava, olha só, que Deus de seus pais seria o seu Deus. Ali mesmo se entregou, então, completamente ao Senhor e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele na terra do exílio. Aquele menino mimado, ele então se entregou ao Senhor. Ele lembrou de todas as coisas que ele havia aprendido com o pai. Então ele falou: não tem outra solução, eu só preciso de me entregar a esse Deus. Sua alma premiu ante a elevada resolução de mostrar-se fiel a Deus, de agir em todas as circunstâncias como convinha a um súdito no reino do céu. Serviria ao Senhor com inteireza de coração. Como é que Deus quer que você o sirva? Se você estiver passando pelo vale da sombra e da morte, se você estiver passando por qualquer provação que seja, olha o que o Senhor te pede: serviria ao Senhor com inteireza de coração. Enfrentaria as provações de sua sorte com coragem, com fidelidade, cumpriria todo o dever. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Não importa o que você esteja passando, se você está separando, se está doente, se está despejado, se está passando por uma condição financeira difícil, mas o Senhor está chamando a você ser tal qual José do Egito. Você precisa de servi-lo com fidelidade e cumprir todo o dever. A experiência, olha, gente, isso aqui é muito importante aqui no livro. Se você ler esse capítulo de novo, pegue sua caneta e marque essa frase. A experiência de um dia foi o ponto decisivo na vida de José. Sua terrível calamidade transformara de uma criança amimada em um homem ponderado, corajoso e senhor de si. Quanto tempo José precisou para ser corrigido? Um dia. Mas sabe por que foi um dia? Porque ele entendeu que ele deveria se entregar completamente ao Senhor. Quantas vezes, gente, nós estamos batendo cabeça? Bate cabeça para lá, para cá, para cá, para lá. Por quê? Porque queremos tudo do nosso jeito. Não nos submetemos a Deus. Não nos submetemos a Deus, então nós precisamos de nos submetermos a Deus. José só precisou de um dia para deixar de ser uma criança mimada. E ele se tornou em um homem ponderado, corajoso e senhor de si. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É esse o milagre que Ele quer fazer na sua vida. Talvez ainda você está aí no vale da sombra e da morte. Por quê? Porque ainda você é uma criança mimada. E você precisa de se tornar uma pessoa ponderada, corajosa, senhor de si, em Cristo Jesus. E aí, chegando no Egito, ele foi o quê? Vendido a Potifar, capitão da guarda do rei, a cujo serviço ele ficou lá durante 10 anos. Ali foi exposto à tentação nada triviais, gente. Estava no meio da idolatria. O culto aos deuses falsos era rodeado de toda a pompa da realeza, apoiado pela riqueza e cultura da nação mais altamente civilizada então existente. Mas o que José fez? José, todavia, perseverou sua simplicidade e fidelidade para com Deus. As cenas e ruídos do vício estavam ao redor dele, porém, para ele, com quem não via e não ouviam, aos seus pensamentos não permitia ocupar com assuntos vedados. O desejo de alcançar o favor dos egípcios não poderiam fazer esconder os seus princípios. Embora ele estava ali no funk, ele estava ali na idolatria pelo futebol, pelo tantas coisas que havia na casa dele, ele não se rendeu a nada disso. Muitos de vocês aqui vão falar: Heloísa, mas na minha casa só eu que sou cristão. Como é difícil. Foi difícil para José? Foi. Mas ele aqui está falando que ele o quê? Ele não se contaminou.
Ele, é, ele não vendeu os seus princípios. Ai, Heloísa, mas na minha casa só tem essa comida. Eu tenho que comer o que todo mundo come. Será? Será que você não está procrastinando? Será que você não está dando desculpa para você mesmo para fazer aquilo que você gosta? José estava no meio ele estava no olho do furacão, mas ele obedeceu a Deus. Olha que fala, se tivesse tentado fazer isso, teria sido vencido pela tentação, mas não se vergonhava da religião de seus pais e não fazia esforço para esconder o fato de ser um adorador de Jeová. Olha, gente, esse era José. Que jovem era esse? Que jovem era esse? Mesmo passando por muitas dificuldades, ele não se entregou ali às festas, à idolatria, à comida, à bebida, nada. Ele não se vendeu por um prato de lentilha. E, gente, e o maravilhoso é que o Senhor estava com José, e ele foi um varão próspero. Viu o seu Senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. A confiança de Potifar em José aumentava diariamente, e finalmente promoveu a seu mordomo. Olha, gente, ele era um escravo? Era. Mas aqui ele se tornou um mordomo. E quem era o mordomo? O mordomo era aquele que tomava conta de tudo do seu senhor, de tudo na casa, ele sabia de tudo na casa, com amplo governo sobre todas as suas posses, e deixou o que tinha na mão de José de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Potifar, ele confiava tanto, tanto, tanto em José, que tudo ele não se preocupava com nada, porque ele sabia que estava bem cuidado. A assinalada prosperidade que acompanhava todas as coisas postas aos cuidados de José não era resultado, gente, de um milagre direto, mas sim na sua operosidade, zelo e energia eram coroadas pela bênção divina. José atribuía seu êxito ao favor de Deus, e mesmo seu senhor idólatra aceitava isso como segredo de sua prosperidade sem par. Às vezes você fica aí murmurando, reclamando, por que, que as coisas não dão certo para você? Por que, que você está aí com dificuldades financeiras? Mas aqui está falando que qual era o sucesso de José? Não era porque Deus fazia um milagre, é porque José entendeu: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem acrescenta dinheiro? Emprego. Quem é que nos acrescenta felicidade? É Deus. E aqui fala que José ele era o quê? Ele era, o seu segredo estava na operosidade, no zelo e energia. Então, esse era José. E sem um esforço perseverante e bem dirigido, jamais poderia, entretanto, haver conseguido êxito. Deus era glorificado pela fidelidade de seu servo. Era seu propósito que, em sua pureza e correção e crente em Deus, se mostrasse em assinalado contraste. Por que que Deus, então, fez tudo aquilo? Porque Deus queria mostrar o Deus que ele era. Ele era o Deus de José. E, por outro lado, estava quem? Os adoradores de ídolos, para que assim a luz da graça celestial pudesse resplandecer entre as trevas do paganismo. Deus queria mostrar através da pessoa de José quem ele era. E é assim, meus irmãos. Deus quer usar a sua vida. Ele quer mostrar lá no seu trabalho, na faculdade, no sacolão, na padaria, na sua família, aonde você estiver, na igreja. Quem é você? Ele quer mostrar o que é as pessoas que adoram a ídolos, que estão ali focando as suas vidas em comer, beber, trabalhar, sem Deus. E quando as pessoas olharem para você, elas têm que ver Jesus Cristo em você. Porque era isso que acontecia.
que aconteceu ali com Potifar. Quando ele olhava para José, ele via o Deus de Israel. Mesmo que ele não falasse, mas ele via. A gentileza e fidelidade de José ganharam o coração do capitão Mor, o qual veio a considerá-lo como um filho. Olha como que foi que Potifar olhava. De escravo, ele foi para mordomo. De mordomo, no coração de Potifar, agora ele se tornou um filho, em vez de escravo. O jovem foi levado em contato com os homens de posição e saber, e adquiriu conhecimento de ciências. Olha, então, como ele era um filho para Potifar, olha o que Potifar fez para ele? Adquiriu conhecimento de ciências, línguas e negócios, educação necessária para o futuro primeiro-ministro do Egito. Gente, Deus estava preparando ali José para ser o governador. Ele foi para a escola. Você hoje está aqui na escola de Jesus Cristo. Estamos aqui estudando e Jesus está te ensinando, porque Ele quer que você vá para o céu. Então, esta é a melhor escola do mundo. É Cristo pessoalmente cuidando de você, através dessa história aqui de José. Olha, a fé e a integridade de José deveriam, porém, ser experimentadas por uma terrível prova. E qual foi a terrível prova? A esposa de seu senhor esforçou por seduzir o jovem e levá-lo a transgredir a lei de Deus. Vocês acham que Satanás ia deixar esse jovem assim? Não. E quantos de nós estamos sendo tentados, gente? Quantas de vocês, mulheres que estão aqui, às vezes estão ouvindo, às vezes ali uma pessoa falando no seu ouvido, para você que é mulher casada, separada, solteira, e às vezes nós mulheres carentes, queremos ouvir aquilo que o nosso coração quer, e estamos caindo na lábia da sedução de Satanás. E foi isso aqui que aconteceu com José. Até ali, ele permanecer incontaminado da corrupção que enchia aquela terra gentílica. Mas essa tentação tão súbita, forte e sedutora, como poderia ser enfrentado? José bem sabia qual seria a consequência da resistência. De um lado estavam o encobrimento e os favores e as recompensas, de outro lado, e de outro a desgraça, a prisão, a morte e talvez toda a sua vida futura dependia da decisão do momento. Triunfariam os princípios? Seria José ainda fiel a Deus? Com inexprimível ansiedade, os anjos olhavam para aquela cena. Quem é que estava observando então a cena? Os anjos. Os anjos estavam olhando se José ia passar por aquela prova. Será que seu anjo também não está olhando para você quando você está passando por uma prova? Uma prova em relação ao seu dinheiro, à devolução do seu dízimo, da sua oferta. Será que o anjo não está olhando para você quando você está sendo seduzida? Será que seu anjo não está olhando para você quando você está tendo crises de ira? Quando você é arrogante, prepotente? Os nossos anjos estão nos olhando. E era isso, os anjos estavam olhando para aquela cena, gente. A resposta de José revela o poder do princípio religioso. Ele não trairia a confiança do seu Senhor aqui na terra. E qualquer que fossem as consequências, seriam fiel ao seu Senhor no céu, sob o olhar examinador de Deus e dos santos anjos. Muitos tomam a liberdade de que não se achariam culpados na presença de seus semelhantes.
Porém, o primeiro pensamento de José foi Deus. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Esse foi o pensamento de José quando ele passou ali por aquela tentação. Não! Olha, gente, olha o que fala aqui no livro. Se acalentássemos uma impressão habitual de que Deus vê. Então, olha, se você acalentar uma experiência habitual de que Deus vê e ouve tudo que fazemos e dizemos, e conservarem um registro fiel de nossas palavras e ações, de que devemos deparar tudo isso, teríamos receio de pecar. Tudo que você faz, Deus está vendo. Tudo que você faz, os seus anjos estão vendo. Então, se a gente tivesse a noção de que tudo que você faz e fala está sendo anotado, nós teríamos nojo do pecado. Lembre-se sempre, os jovens, de que aonde quer que estejam e o que quer que façam, acham-se na presença de Deus. Parte alguma de nossa conduta escapa à observação. Nada que você faça escapa da observação de Deus. Não podemos ocultar nossos caminhos ao Altíssimo. As leis humanas, algumas vezes severas, são muitas vezes transgredidas, sem que isso seja descoberto. E, portanto, impunemente. Não assim, porém, com a lei de Deus. A mais escura meia-noite não é uma cobertura para o criminoso. Ele pode julgar-se só, mas cada ação há uma testemunha invisível. Os próprios motivos de seu coração estão patentes à inspeção divina. Cada ato, cada palavra, cada pensamento é tão distintamente notado como se apenas houvesse uma pessoa no mundo inteiro e a atenção do céu nela estivesse centralizada. Meus queridos, você tem que sair dessa sala hoje pedindo ao Senhor: Senhor, coloca nojo em mim pelo pecado. Senhor, me ajuda a amar aquilo que é do céu. Me ajuda a amar aquilo que te agrada. Porque tudo que nós fazemos, meus queridos, está sendo anotado. Eu não quero que você saia daqui pensando: ai, Luísa, não tem jeito para mim. Tem. Nós vimos aqui que José era um menino mimado. Mas bastou um dia para ele ser corrigido. Um único dia. E o que fez com que ele fosse corrigido? Ele lembrou de quê? De tudo aquilo que ele havia aprendido. Não adianta você entrar aqui nessa sala e sair daqui do mesmo jeito. Existem tantas outras salas. Mas não adianta você entrar, depois sair daqui, assistir um vídeo no YouTube do pastor tal, alguém que você ama muito, Rodrigo Silva e tantos outros. Mas você tem que ser como José. José, ele chegou ali e bastou um único dia para ele ser corrigido. E é isso que Deus quer que a gente que a gente mude em nossa vida. Sabe por quê, queridos? Nós estamos vivendo os últimos dias aqui nesta terra. Não há sombra de dúvida. Los Angeles queimou mansões de milhões e milhões e milhões e milhões. Tudo está sendo preparado. Todo um cenário está sendo preparado para a volta de Jesus. E o que vai ser importantíssimo que você tenha agora nos últimos dias? Isso aqui que eu vou ler agora. Josué sofreu pela sua integridade. Jesus não pode levar pecadores para o céu. Ele vai ter que levar pessoas íntegras, integrais, inteiras. Pessoas que vão deixar de ser fofoqueira. Pessoas que vão deixar de ser malpagadoras. Pessoas que vão deixar de ser arrogantes. Pessoas que vão deixar de ser mentirosas. O único rebelde que tinha lá no céu, ele expulsou. Não mora mais lá. E você acha que Deus pode levar rebelde de novo para o céu? Não vai. Mas para isso, o que José fez? Ele se escondeu em Deus.
Colossenses 3, capítulo 3 fala: porque já estáis mortos. Então, como defunto, eu levo meu atestado de óbito e entrego para Jesus Cristo. E lá fala que eu tenho que esconder em Cristo com Deus. Então, José sofreu pela sua integridade, pois a sua tentadora vingou-se, acusando de um crime detestável e fazendo com que ele fosse lançado na prisão. Mas olha, gente, Potifar não acreditou na sua mulher, porque ele conhecia o caráter de José. Olha o que fala aqui. Houvesse Potifar acreditado na acusação feita pela esposa contra José, e teria o jovem hebreu perdido a vida, mas a modéstia e correção que haviam uniformemente caracterizado sua conduta eram prova de sua inocência. E, contudo, para salvar a reputação da casa de seu senhor, foi entregue à vergonha e ao cativeiro. Por que Potifar mandou ele para a cadeia? Não porque Potifar não acreditava em José, mas porque ali foi lançada uma vergonha, né? Uma reputação, foi para salvar a reputação da casa do seu senhor. Não foi porque Potifar acreditou na sua mulher, é porque ela envergonhou a ele. Então, para tirar a vergonha da casa dele, ele foi então, colocou ele ali no cativeiro. Mas vocês acham que foi fácil para José? Aqui fala que, a princípio, José foi tratado com grande severidade pelos seus carcereiros. Gente, diz o salmista falando de José, cujos pés apertavam com grilhões, a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, e a palavra do Senhor o provou. Mas o verdadeiro caráter de José resplandeceu mesmo nas trevas da masmorra. Ele reteve com firmeza sua fé e paciência. Seus anos de serviços foram pagos de maneira mais cruel. Todavia, isso não o tornou moroso ou desconfiado. Tinha a paz que vem de uma inocência consciente e confiava seu caso a Deus. Não ficava a acalentar as ofensas que recebera, mas esquecia de suas tristezas, procurando aliviar a outrem. Meus queridos, esse parágrafo você também tem que marcar no seu livro. Porque muitas das vezes a gente fica assim: eu estou sofrendo porque meu marido me traiu. Eu estou sofrendo porque meus filhos não me visitam. Eu estou sofrendo porque eu estou desempregada. Eu estou sofrendo porque eu estou doente. E nós ficamos murmurando, reclamando, murmurando, reclamando. E aqui está mostrando quem era José. Mesmo na prisão, gente, ele estava com as pernas amarradas, com aquelas bolotas de ferro que pesavam quilos e quilos. Para ele andar um passo, ele tinha que arrastar corrente, arrastar bolotas. Vocês estão achando que lá naquele tempo, na prisão, tinha um banheirinho, como tem o seu hoje, com chuveirinho de água quente? Que lá naquele banheiro, lá da prisão, eram privadas fétidas de urina, de fezes. Mas ali José, ele esquecia de suas tristezas, procurando aliviar a dos outros. Achou uma obra a fazer mesmo na prisão. Você está achando uma coisa para você fazer? Ou você só está reclamando da vida? Para de reclamar, para de murmurar, porque isso não agrada a Deus. Acordou, está reclamando que não tem isso ou aquilo para comer, reclamou que a casa está suja, limpe. Ah, mas fulano, é obrigação de fulano, ele não faz, então faça você. É isso que Deus quer trabalhar em nós, tirar de nós a murmuração. E aqui, então, fala que achou uma obra mesmo na prisão para fazer. Deus estava preparando, olha, Deus estava preparando na escola da aflição para maior utilidade, e ele não recusou a necessária disciplina. Você está passando pelo vale da sombra da morte?
Está aí com um casamento em frangalho? Talvez Jesus está colocando você na escola da aflição, porque ele precisa de preparar você, tirar de você o seu eu, porque o seu eu vai precisar de morrer. Então, olha o que ele fez na prisão, olha o que ele fez quando ele estava no vale da sombra da morte. José, testemunhando na prisão os resultados da opressão e tirania, os efeitos do crime, aprendeu lições de justiça, simpatia e misericórdia que o preparavam para exercer o poder com sabedoria e compaixão. Então Deus levou para a escola da aflição, porque ele precisava de ensinar algumas lições para José. Nem sempre, amigos, vocês vão aprender essas lições na bonança. Às vezes, aquilo que você tem que aprender, você vai ter que ir na escola da aflição. Por isso, a Bíblia fala em tudo dai graças. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E você precisa urgentemente deixar que Deus te ensine qual é o propósito que ele tem na sua vida. José teve que ser escravo para deixar de ser uma criança mimada. Em 1 hora, Deus consertou a José. Ele só precisou de 1 hora. E quanto tempo que você está batendo cabeça que você não aprendeu até hoje? Se você está nessa sala, talvez essa é a hora que Deus está querendo te mostrar que você precisa de ser mimada. Deixar de ser mimada, arrogante, prepotente, egoísta, avarenta, fofoqueira. Então, é essa pessoa. E José gradualmente ganhou a confiança do guarda da prisão e foi-lhe finalmente confiado o cuidado de todos os presos. Foi a parte que ele desempenhou na prisão, integridade de sua vida diária e simpatia por aqueles que estavam em perturbação e angústia, o que abriu o caminho para a sua prosperidade, honra futura. Todo raio de luz que derramamos sobre outro reflete em nós mesmos. O que você está fazendo pelo outro? Eu quero que depois vocês leiam Hebreus 13:16. Hebreus 13:16 fala que Deus quer que a gente faça o bem e que a gente ajude os outros. E esse é o sacrifício que agrada a Deus. O que você está fazendo para ajudar outras pessoas? José, mesmo na cadeia, ele confortava, ele ajudava, ele varria, ele limpava. Ele não esperava que o outro fizesse, mas Deus estava preparando, né, a ele. Então, todo raio de luz que derramamos sobre o outro reflete em nós mesmos. Então, levanta dessa cadeira. Vá ajudar as pessoas. Tem muitas pessoas necessitadas. Fala, Senhor, eu estou aqui. Eu não sei como começar. Me ajuda a começar. Deus vai ouvir a sua oração. E Ele vai te ajudar a começar. A cuidar de um vizinho, de um amigo. Aonde quer que você esteja, faça o bem. Toda palavra amável e cheia de simpatia, proferida aos tristes. Olha, gente, proferida aos tristes, todo o afeto feito para aliviar os oprimidos e todo dom aos necessitados, se é determinado por um impulso justo, resultará em bênção ao doador. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer transformar a sua vida como transformou. E ali José estava na prisão. E ali aconteceu uma situação do padeiro mor e do copeiro mor, que tinham sido lançados na prisão por qualquer falta, né? Aqui não relata a falta, e eles vieram ficar sobre o encargo de José. Então, uma manhã ali, observando que se mostravam muito tristes, amavelmente indagou então a causa, e disseram que cada um teria que tiveram um sonho notável e de que estavam ansiosos por saber ali a significação. Olha, gente, Deus já estava então preparando ali
a libertação de José. E José, então, interpretou o sonho ali daqueles dois homens. E ele disse: em 3 dias o copeiro seria reintegrado no seu cargo e daria o copo nas mãos de Faraó como antes. Mas o padeiro, ele seria morto por ordem do rei. Em ambos os carros ocorreu o acontecimento conforme predito. O copeiro, então, dissera possuir a maior gratidão para com José, tanto pela interpretação consoladora de seu sonho, como por muitos atos de bondade, de bondosa atenção. E, por sua vez, ele, referindo da maneira mais tocante do seu injusto cativeiro, rogou que seu caso fosse levado perante o rei. Ele falou assim: olha, quando você estiver lá com o rei, você lembra de mim? Lembra? E ele falou assim: ó, e rogo que te uses comigo de compaixão e que faças menção de mim ao faraó e me faça sair desta casa, porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus e tão pouco aqui nada tenho feito para que pusesse nesta cova. Então, ali, gente, o copeiro mor, né? Ele viu realizar o sonho de todos os pormenores, quando, porém, foi restabelecido ao favor real, mas não mais pensou no seu benfeitor. Ele esqueceu de José. Quando ele chegou lá, ele nem lembrou mais. Mas durante mais 2 anos, José ficou como prisioneiro. Vocês estão achando que é fácil ficar na cadeia? Depois daquele sonho, ainda durou mais 2 anos José na cadeia. Mas Deus estava ali trabalhando no caráter de José. A esperança lhe acendera o coração, gradualmente morrera. E todas as suas provas acrescentou-se a amargura da ingratidão. Uma mão divina, porém, estava prestes a abrir as portas da prisão. Então, quando você não vê mais nenhuma luz no fundo do túnel, é assim que Deus gosta de agir. Porque é no momento que você deixa de enxergar qualquer luz no fundo do túnel, é que Deus vem e opera. E aí, o que Deus faz? É nesse momento que você reconhece que foi pelo poder de Deus que você saiu dali. Então, nós conhecemos bem a história, e ali o faraó teve um sonho, e desse sonho, então, houve a oportunidade, então, para José interpretar aquele sonho. Interpretar aquele sonho, quando os magos do Egito já não conseguiam fazer nada, José então chegou. A interpretação foi tão razoável e coerente, e a política que a mesma recomendava, tão sólida e sagaz, era que sua correção não poderia ser posta em dúvida. Mas a quem se poderia confiar a execução do plano? Da sabedoria dessa escolha dependia a preservação da nação. O rei estava perturbado. Por algum tempo foi considerada a questão dessa indicação. Pelo copeiro mor, soubera o monarca da sabedoria e prudência demonstrado por José na administração da prisão. Era evidente que ele possuía habilidade administrativa em grau preeminente. O copeiro, cheio agora de reprovação a si mesmo, esforçava-se por reparar, por anterior ingratidão, mediante ao mais caloroso elogio ao seu benfeitor, e as novas indagações feitas pelo rei demonstraram a correção de que referia ele. Em todo o reino foi José o único homem dotado de sabedoria para indicar o perigo que ameaçava o país e o preparo necessário para enfrentá-lo. E o rei estava convencido de que ele era o mais bem qualificado para executar os planos que se propuseram. Era evidente que um poder divino estava com ele e que ninguém havia entre os ministros do estado do rei tão habilitado para dirigir os negócios da nação em tão momento crítico. O fato de que ele era hebreu e escravo era de pouca importância para o ponderado em confronto com a sua sabedoria evidente e são juízo. Acharemos um varão como este, e quem haja o Espírito de Deus, disse o rei aos conselheiros.
Olha quem José se mostrou então para o rei. Deus tirou aquele homem do fundo do poço. Deus tirou aquele homem da escravidão. Deus libertou José de ser um menino mimado, arrogante, prepotente, vaidoso. E Deus então o levou para ser ali um dos homens mais importantes do Egito. Ele se tornou o segundo homem abaixo de Faraó. Um menino, escravo. O que Deus quer fazer na sua vida nesta manhã? O que Ele quer transformar você? Por que ainda você não foi transformado? Por que você ainda está aí chorando? Está faltando em você, sabe o quê? Se entregar a Cristo. Para de chorar, para de murmurar, para de ter medo. Vá até o Senhor, chore aos seus pés. Diga para Ele quem você quer se tornar. Esse foi José. E olha, mas o caráter de José resistiu de modo semelhante à prova da adversidade e da prosperidade. A mesma fidelidade que manifestou para com Deus quando estava na cela de prisioneiro, manifestou no palácio do faraó. Ele era ainda um estrangeiro em uma terra gentílica, separada de seus parentes adoradores de Deus, mas cria completamente que a mão divina lhe havia dirigido aos passos e com a constante confiança em Deus, desempenhava fielmente os deveres do seu cargo. Por meio de José, a atenção do rei e dos grandes homens do Egito foi dirigida ao verdadeiro Deus. E, embora se apegassem à sua idolatria, aprenderam a respeitar os princípios reveladores na vida e caráter do adorador de Jeová. Olha, eles já estavam aprendendo com José quem era Jeová. Quando as pessoas estão olhando para você, elas estão vendo quem é Jeová? Elas estão vendo quem é Cristo? A comunhão com Deus mediante suas obras e a contemplação das grandes verdades, confiada aos herdeiros da fé, haviam elevado e enobrecido sua natureza espiritual, alargando e fortalecendo o espírito como nenhum outro poderia fazer. A atenção fiel ao dever em todos os seus postos, desde o mais humilde até o mais elevado, estivera adestrado toda a faculdade para que o mais elevado serviço. Aquele que vive de acordo com a vontade do Criador está a assegurar para si o mais verdadeiro e nobre desenvolvimento de caráter. O temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal é a inteligência. Então, o que José fez? Ele se apartou do mal o tempo todo. Mesmo quando ele estava como escravo. Mesmo quando ele estava ali como governador do Egito. Nada influenciou a mente dele. Não interessa onde você esteja hoje, mas Deus quer que você se aparte do mal e que as pessoas olhem para você e que elas vejam um Jesus Cristo. Nada com que temos de tratar é realmente pequeno. Se você é faxineira, empregada doméstica, se você varre rua, não interessa o que você faça, nada é pequeno diante dos olhos de Deus. As circunstâncias variadas que deparamos dia após dia são destinadas a provar nossa fé e habilitar a maiores encargos. Se você trabalha como uma empregada doméstica, muitas vezes você está na casa de um médico, de um governador, de um empresário, e talvez nunca vai haver uma oportunidade para uma pessoa entrar ali e dar um estudo bíblico. Mas você, dentro da casa de um médico, dentro da casa de um empresário, dentro de um condomínio fechado, você entra e você pode ali orar e pedir a Deus sabedoria. Como você pode testemunhar para aquela família? Famílias que às vezes têm muito dinheiro, mas estão brigando, estão sofrendo, estão solitárias, que só têm dinheiro, mas não têm felicidade. Então, não existe nada pequeno.
As circunstâncias variadas que deparamos dia após dia são destinadas a provar nossa fidelidade e habilitar-nos a maiores cargos. Deus nunca vai dar nada grande para você se você não aprender a fazer o pequeno. Se Deus deu algo pequeno para você fazer, faça. Porque quando você fizer o pequeno, Deus vai dar algo muito maior para você fazer. José começou como escravo. Depois ele foi ser um presidiário. Mas aonde ele passava, Deus o prosperava. Mesmo na cadeia, Deus prosperava. Então, se você quer coisas grandes, aprenda a fazer primeiro as pequenas. Pela fidelidade naquilo que é mínimo, adquirem forças para serem fiéis em coisas maiores. Um caráter reto é de maior valor do que o ouro de Ofir. Sem ele, ninguém pode subir a uma altura honrosa, mas não se herda o caráter. Não pode ser comparado. A excelência moral e as belas qualidades mentais não são resultado do acaso. Os mais preciosos dons não são de valor algum, a menos que sejam aperfeiçoados. A formação de um caráter nobre é a obra de uma vida inteira e deve ser o resultado de um esforço diligente e perseverante. Nós temos que nos esforçar, amigos. Vocês acham que é fácil fazer um jejum? Não é fácil. É esforço, é sacrifício. Mas quando você faz um jejum, Deus está falando no seu lóbulo frontal. É fácil levantar de madrugada? Não, não é fácil. É fácil você ir distribuir alimentos para moradores de rua? Não, não é fácil. Não tem nada fácil. Vocês acham que foi fácil para Jesus descer do céu e vir cá nos salvar? Morrer numa cruz, levar chicotada, ser cuspido, ser caluniado? Não, não tem nada fácil. Você tem que fazer sacrifício. E sacrifício é você fechar a boca quando alguém está te afrontando. É você não responder. Sacrifício é você parar de usar aquela roupa que você está mostrando as suas pernas, que você mostra os seus seios. É você abandonar a roupa que não revela a Cristo em você. Talvez você tenha que fazer esse sacrifício. Então, a formação de um caráter nobre é a obra de uma vida inteira e deve ser o resultado de um esforço diligente e perseverante. Deus dá as oportunidades. O êxito depende do aproveitamento das mesmas. Deus está te dando hoje uma oportunidade de você estar aqui nessa sala e ouvir essa mensagem essa manhã. Se Deus transformou José do Egito, um menino mimado, arrogante, prepotente, em um governador do Egito, o que Deus não pode fazer também na sua vida? Ele pode. Ele está te dando a oportunidade hoje. Se você quiser aproveitar, vai dar tudo certo. Mas se você continuar cheio do eu, eu estou infeliz, eu estou triste, meu dinheiro, minha casa, meus bens, você não vai chegar a lugar nenhum. Que Deus te abençoe. Que você possa hoje pegar o seu livro e estudar esse livro. Estudar a história de José, porque a história de José pode ser a sua história. Vamos orar então? Bondoso Deus que estás nos céus, nós estamos felizes, Senhor, porque a história de José do Egito não está na Bíblia por acaso. Ó Pai querido, o Senhor viu o que há de bom em José do Egito. Por isso, antes que a tragédia se assolasse na vida dele, que a arrogância se tornasse tão grande, o Senhor o tirou dali, de perto daquele pai que errou profundamente com seu filho, e o levou para ser um escravo. Colocou ele no fundo do poço. Mas foi lá, Senhor, que em apenas uma hora
ele aprendeu, ele foi corrigido. Que bom, Senhor, que não levou muito tempo para José entender que ele deveria pegar aquele Deus do seu pai, aquele Deus que ele aprendeu na meninice, que era um Deus de amor, um Deus de bondade. E José se agarrou a isso. E por isso que por onde ele passou, o Senhor tocou ali nas suas mãos. Tudo que ele tocava, o Senhor prosperava. Ah, Senhor, Potifar ficou tão encantado com esse menino que promoveu ele mordomo. E mais do que isso, ele tinha a José como um filho. Ó, Senhor, que pena. Potifar só teve que tirar ele ali porque ele precisava de restabelecer a vergonha da sua casa, porque ele conhecia a mulher que ele tinha, sem vergonha. Ó, Pai querido, mas o Senhor transformou todas as coisas ruins da vida de José em coisas boas. E José foi o maior ali no Egito, o governador. Pai querido, aqui nessa sala tem algumas pessoas que também precisam ter a vida transformadas, que o seu eu precisa de morrer para que o Senhor possa viver em nós. Nos ajude, Senhor, a compreendermos que o nosso eu precisa de morrer, porque o Senhor não vai levar fofoqueiro para o céu, não vai levar gente mentirosa, gente que não compra e não paga. O Senhor não vai levar, Senhor, gente arrogante, prepotente, invejosa. Ó, Pai querido, mata o nosso eu. O nosso eu precisa de morrer para que o Senhor possa viver em nós. Obrigado, Senhor, pela história de José, porque depois de tantas lutas nós vimos um José vencedor, um José que o Senhor exaltou. E é isso que o Senhor vai fazer conosco. Quando estivermos nas mansões celestiais, vamos ter o prazer de conhecer José do Egito, aquele que mesmo no meio da idolatria manteve-se íntegro, integral. Obrigado, José. Obrigada, Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos conduzido a essa sala para aprendermos mais de Ti. Abençoe, Senhor, todas as pessoas que estão aqui. Nós te pedimos que nos batize nesta manhã com Teu Santo Espírito. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Bom dia para vocês, pessoal. Que o Senhor esteja com cada um nesse dia, em nome de Jesus. Obrigada, Elo. Maravilhoso esse estudo de hoje. Vamos continuar aí revisando, né, estudando em casa, para que a gente possa, então, a cada dia aprender mais e mais. Amém. Então, pessoal, até semana que vem, né? E amanhã o estudo continua, né? Temos mais professores aí cada dia, um professor trazendo um capítulo. Mas não se esqueçam, todos os dias temos que sentar no banquinho da Escola de Jesus Cristo. É ele que é o nosso professor. Que Deus os abençoe. Então, tchau para todos. Tchau.